Olá, gente, tudo bem? Eu quero primeiramente desejar uma boa tarde a todos. Passei aqui rapidinho nos entremeios dos atendimentos para fazer essa live e falar um pouco sobre o papel do psicólogo na sociedade, o psicólogo e o seu papel social. Eu quero falar especificamente sobre isso. Primeiramente, quero iniciar essa live breve parabenizando todos os meus colegas de profissão, por esse legado maravilhoso, pelo exercício profissional que vem aí corroborando com muitas vidas, transformando vidas, impulsionando ações. E eu venho aqui também, enquanto profissional, desmitificar o papel do psicólogo e, para além disso, falar um pouco sobre nossas atribuições, tanto no que diz respeito ao código de ética, no que diz respeito ao exercício profissional clínico e não clínico, e o nosso lugar na sociedade. Bom, o meu nome é Anderson Santos, sou psicólogo clínico e educacional, trabalho tanto na área clínica quanto na área da educação. Sou neuropsicólogo também, trabalho atualmente aqui na minha clínica própria, no Ambulatório Integrativo Esmeralda, onde eu realizo avaliações neuropsicológicas, reabilitação psicológica, estimulação cognitiva, como serviços subjacentes à área da neurociências e neuropsicologia. Sou neurocientista também, tenho um estudo bem afunilado para a área da neuro. Eu amo a área da neurociências de uma forma geral. Atualmente eu trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, sendo especialista em saúde mental pelo Centro Universitário de Venda Nova Imigrante, especializando em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem pela Pontifícia Universidade Católica, entre outras formações que vêm corroborar para a minha prática clínica, social e educacional. Entre essas formações que eu citei para vocês, cabe ressaltar a importância da aplicabilidade dessas formações no contexto social e não somente clínico. Há uma ideia muito errada em torno do psicólogo no que diz respeito ao seu exercício. Muitas pessoas têm a ideia que só vai ao psicólogo quem tem problemas, só vai ao psicólogo quem tem algum transtorno, quem tem algum tipo de psicopatologia, e não funciona dessa forma. Nós trabalhamos muito com a promoção e prevenção de saúde mental. É o nosso enfoque principal. E quando falamos de saúde mental, nós falamos de um bem-estar integralizado em que o homem, em seus aspectos biopsicossocial, enquadrando-se também sua espiritualidade, que aqui não se refere a espiritismo, religião ou algo do tipo, ele é considerado em suas dimensões, respeitado e trabalhado em cima de suas dimensões, de forma que isso venha contribuir para o seu autoconhecimento, uma melhor qualidade de vida. E quando eu falo em qualidade de vida, eu falo em vários âmbitos. Eu falo no trabalho, eu falo na escola, eu falo entre amigos, família. Quantas vezes você, esse ano, olhou no espelho e se perguntou: quem sou eu? Eu me amo, eu sou lindo, eu sou linda. Nossa, como eu tô gato, eu tô gata. Eu tô bem? Como eu estou? Quantos de vocês fizeram isso? Às vezes, o modo do piloto automático ele é tão intenso que nem a árvore sequer que está na tua calçada você acaba notando. Entre esses fatores que eu citei, exemplificando o fator desse piloto automático que leva o indivíduo a deixar que a vida passe despercebida, alegando que o tempo está passando rápido, na verdade não é isso. O bombardeio de informações ele é tão grande que a impressão é que realmente o tempo está passando, quando na verdade são nossas mentes que estão ocupadas em demasia. E eu espero que esteja ocupada com algo interessante. Quando não desse fator que eu citei anteriormente, nós temos os quadros psicopatológicos. A ansiedade, por exemplo, é o mal do século, a depressão também. A ideação suicida,
cujo julgamento é muito extravagante por pessoas que não conhecem, não entendem do processo, que o suicida não quer se livrar propriamente de sua própria vida, assim, da dor, por exemplo, que o ponto, o ápice do suicídio é a desesperança. Eu quero fugir de algo que eu já não suporto mais. Daí o senso comum, julgar como falta de Deus, falta de trabalho, entre outras questões que eu prefiro nem citar aqui. Nós temos outros transtornos também, como a ansiedade, que vem provocado pelo bombardeio de informações, as cobranças sociais. O indivíduo ele tem que, mal ele nasce, ele já tem um trajeto traçado por terceiros, ele tem que estudar. Após sair do fundamental, ele tem que tirar boas notas no ensino médio. Após sair do ensino médio, no mínimo, ele tem que passar numa universidade federal de boa classificação, tirando boas notas, ou fazer uma universidade privada, mesmo assim mantendo suas boas notas. Vem aí por cima dessa universidade a cobrança do mercado de trabalho em torno da qualificação, e esse indivíduo ele faz cursos, cursos e cursos. E nesse inteirinho, o que é importante de fato, não que não haja importância na vida acadêmica, mas pequenas coisas que poderiam ser vividas acabam passando batidas. Aqui entra o papel do psicólogo, na crise de identidade do adolescente, quem eu sou, o que é que eu estou fazendo nesse mundo, o que é que eu estou sentindo, o que é que está acontecendo, porque a psicologia ela tem duas dimensões. Infelizmente, as pessoas não conseguem, por vezes, entender essas dimensões. Eu tenho a dimensão da promoção e prevenção de saúde mental e eu tenho a dimensão psicopatológica. Eu tenho a psicopatologia, onde eu estudo os transtornos mentais, bem como a sua sintomatologia, todas as suas questões subjacentes e formas de tratamento e intervenção, bem como eu promovo essa saúde mental através de campanhas, através de vídeos, através da psicoterapia. A psicoterapia é um processo breve estruturado, no meu caso, que eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, sou especialista na área, em que a sessão é breve, estruturada e é um modelo de terapia baseado em evidências. Isso quer dizer que há evidência, há recomendação pela Organização Mundial da Saúde, pelo SUS, da TCC, pelas suas evidências empíricas, científicas, há milhares de artigos demonstrando a eficácia da TCC em comorbidades, em transtornos psicopatológicos, depressão, ansiedade, ideação suicida, pré-operatório, antes avaliação para cirurgia bariátrica, entre outros. Lembrando que nenhuma abordagem é ineficaz. Todas as abordagens são eficazes, porém, alguns indivíduos vão se encaixar em uma abordagem e outros não. Cabe vivenciar essa experiência para entender se de fato aquela abordagem está condizente com o que eu penso, com o que eu quero, com a demanda, com a queixa que eu venho trazer no consultório para trabalhar. Lembrando que quando falamos de abordagem, para quem não entende de psicologia, falamos em visão de mundo. A psicologia não é uma só. Eu brinco, inclusive, que deveria ter um S no final. Psicologias. Por quê? Porque cada abordagem vai ter uma visão de mundo, cada abordagem vai ter uma visão de homem, cada abordagem vai estudar um conceito, cada abordagem vai estudar um modelo de formação, de pensamento, de ideias, de valores, de princípios. No fim, o objetivo é o mesmo: proporcionar saúde e bem-estar de forma holística, de forma integral. E é um papel muito estereotipado do psicólogo na sociedade. As pessoas acreditam ainda que ir ao psicólogo é bater papo, igual você bate papo com um amigo, ou desabafa com o pai, com a mãe, quando na verdade não o é. O psicólogo ele tem todo um trabalho científico pautado no referencial teórico, que no meu caso aqui é Aaron Beck, dentro da clínica.
O trabalho do psicólogo começa verdadeiramente quando ele termina a sessão com seu cliente, paciente, dependendo da abordagem, a nomenclatura vai mudar. Na minha, nós chamamos de cliente. Quando iniciamos esse trabalho em consultório, após a saída desse cliente, eu vou estudar o caso desse cliente. Eu não posso trabalhar com achismo, porque a psicologia é ciência e profissão. E a ciência é feita em cima do método, do latim métodos, que quer dizer caminho, um caminho traçado que eu tenho que seguir ali. Como é que eu vou produzir a ciência? Eu vou produzir a ciência dividindo o objeto em unidades de análise e estudando esse objeto. Lembrando que o homem, ele não pode ser fragmentado, porque aqui estamos falando de uma subjetividade. O que é uma subjetividade? São os meus valores, as minhas histórias, o que eu vivi, o que eu sinto, a forma que eu penso, a forma que eu vejo, a forma que eu julgo, a forma que eu acredito. E todos os aspectos sociais, históricos, pessoais do indivíduo devem ser respeitados na clínica. As minhas convicções políticas, filosóficas, religiosas não devem fazer parte da minha prática clínica, tanto na neuropsicologia quanto na psicoterapia. Lembrando que existe uma diferença entre avaliação psicológica e neuropsicológica. Eu trabalho hoje dentro desses dois modelos, inclusive com crianças com dificuldades e distúrbios de aprendizagem. O meu forte hoje é TDAH e transtorno do espectro autista, entre outros distúrbios, descalculia, dislexia, e eu trabalho também com demências. Todo esse trabalho é pautado na ciência. Por isso que quando esse cliente sai da clínica, eu não trabalho com achismo, eu estudo o caso dele, eu tenho uma hipótese diagnóstica que vai ser testada através de uma bateria de testes selecionados para medir, mensurar diversas habilidades no indivíduo, entre elas, por exemplo, atenção, percepção, memória, pensamento. Nossa, Anderson, isso pode ser mensurado? Sim, isso pode ser mensurado, avaliado através dos instrumentos. Alguns de uso exclusivo somente do psicólogo, somente o psicólogo tem acesso, e alguns de usos mais livres, sendo utilizados inclusive aí por psicopedagogos, profissionais da área da educação. Lembrando que é uma equipe, na verdade, multi. São profissionais que, de mãos dadas, vão buscar oferecer o melhor para aquele indivíduo que está sendo cuidado. Falar com o psicólogo não é igual falar com o teu amigo, porque enquanto você fala com o teu psicólogo, existe um raciocínio clínico por trás do que você está falando. O que seria esse raciocínio clínico? Existem pontos que o psicólogo está ligando. Existe uma questão trabalhada em um nível mais abstrato, em um nível mais profundo. Não é algo tão simples quanto disseminam por aí. O papel do psicólogo na sociedade é extremamente relevante no que diz respeito também à questão da violência, do feminicídio, do cara que se estressa no trânsito e agride o outro, da agressão de forma geral, do sentimento de angústia, da melancolia, de tudo isso que eu não entendo, eu não sei de onde vem. Aí entra o psicólogo, eis o papel do psicólogo. Não somente o profissional que está aqui para bater papo, como muitos acreditam. E nesse dia do psicólogo, eu decidi parar um pouco aqui na clínica para fazer essa live e explicar exatamente o nosso papel na sociedade, que é corroborar com a transformação social, fazendo com que seus atores sociais se empoderem desse papel e colaborem também como agentes de transformação social, de uma forma saudável, lembrando que o autoconhecimento, ele é indispensável. E quando eu falo de autoconhecimento, eu falo de saber até onde eu consigo ir, das minhas habilidades, competências, capacidades, entre outras questões aí que são abordadas no setting terapêutico. Eu sou suspeita a falar de psicologia. Eu tenho alguns colegas que inclusive me chamam de nerd. Hoje eu estou com 7 titulações. Eu
tenho 2 graduações, inclusive em pedagogia, sou pedagogo, na área da educação também, eu tenho graduação, e a psicologia me escolheu, eu não escolhi a psicologia. Falar da psicologia é algo que me toca muito porque fazer ciência é maravilhoso. Fazer ciência, principalmente na área de humanas, é algo que demanda não só empatia, porque empatia, até quem tem o transtorno de conduta antissocial tem empatia, mas demanda, para além da empatia, a capacidade, como diz Carl Gustav Jung, conheça todas as técnicas, domine todas as práticas, mas ao tratar a alma humana, seja apenas mais um ser humano. Isso é preciso na clínica. Não passar uma ideia somente psicopatológica, uma ideia de doença. O psicólogo ele trabalha com a saúde. O psicólogo ele trabalha com a educação. O psicólogo está no serviço social. O psicólogo está no sistema prisional. O psicólogo está na sociedade. Ele está aí para transformar. O psicólogo também é gente. É uma outra coisa mal compreendida socialmente. O psicólogo tem problemas, o psicólogo ele chora, o psicólogo ele sente raiva, o psicólogo ele é um ser humano como qualquer outro. A diferença é que ele se especializa como tal para cuidar de pessoas dotados de aportes técnicos com um referencial teórico, e ele passa a fazer e produzir ciência e aplicar a ciência para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aqui a gente vai entrar na epistemologia da própria psicologia, que aí nós já iríamos mais fundo no que diz respeito à área de pesquisa, que no momento não seria interessante focarmos, porque a ideia é exatamente esclarecer esse papel do psicólogo aí, que é diversificado. Eu posso atuar na clínica, na área acadêmica, no contexto hospitalar, eu posso atuar no processo de morte de morrer, na área de tanatologia, eu posso atuar na pesquisa, eu posso atuar na sociedade, eu posso ser um agente de transformação social junto aos demais ao meu redor, exercendo ali a psicologia social, apesar de que eu falo que toda psicologia é social. No fim, toda psicologia é social, porque a partir do momento em que eu corroboro para o bem-estar do meu cliente, este impacta socialmente outra pessoa. Isso é uma consequência. Se ele muda o comportamento no meio de convivência, automaticamente esse ambiente vai ser afetado. Isso vai retroagir sobre esse mesmo indivíduo. A manutenção desse comportamento vai se dar pela habilidade que é desenvolvida, ou habilidades, no setting terapêutico, mas também na prática do cotidiano, lhe dando autonomia para ter uma melhor qualidade de vida prática, não só ficando no campo teórico. Lembrando que o psicólogo também, ele se iguala à questão cultural e acadêmica de quem ele está atendendo. A ideia é acolher. A ideia não é somente rebuscar. Falar bonito, ok. Falar de forma que pressione, ok. Eu citei anteriormente, eu tenho 7 titulações ou 7 pós-graduações. Eu estou na 9ª atualmente. Eu sou um pouco CDF realmente. Mas é um CDF de forma saudável. Eu gosto de estudar para atender com qualidade. Sempre falei desde a graduação. Se fosse para ser só mais um psicólogo em meio a milhões, eu não queria fazer psicologia. Eu quero ser o psicólogo. Em que sentido? Eu quero fazer diferente. Eu quero ser diferente. Não é que eu queira ser melhor que ou quem. Eu só quero ter um diferencial no que eu posso oferecer. E hoje eu consigo ter esse diferencial. Hoje eu posso dizer com veemência, modéstia à parte, com humildade, porque eu tenho que lembrar de onde eu vim antes de fazer certas afirmativas. Eu tenho que ter um certo cuidado, olhar para trás e lembrar de onde eu saí para afirmar o que eu vou dizer aqui agora. Hoje eu sou um profissional de ponta. Hoje eu entendo de clínica. Hoje eu entendo de neuropsicologia. Hoje eu sou neurocientista. Hoje eu sou um profissional da saúde mental, inclusive com especialização em saúde mental, cujo tema do TCC foi suicídio entre policiais militares do estado de São Paulo, que me deram aportes, todas essas especializações,
Atualmente, a que eu estou fazendo também, para que eu entenda o indivíduo não de forma fragmentada, mas de forma que eu desenvolva instrumentos e me utilize dos instrumentos que a psicologia já me oferece, testes validados, para além dos testes, uma escuta ativa, uma escuta analítica, um raciocínio clínico, mas além de tudo isso, ferramentas para o indivíduo mudar sua vida, transformar sua história, sentar, respirar e falar: caramba, que legal, que delícia. Então eu te convido, você que está me assistindo nesse momento, a fazer terapia. A terapia não é só para quem tem psicopatologia, quem tem algum transtorno ou problema. Se todos pudessem, fariam terapia. Nós fazemos terapia porque a terapia é essencial para o desenvolvimento e autoconhecimento do indivíduo. Eis aí o papel do psicólogo. Na área educacional, nós vamos trabalhar as dificuldades de aprendizagem, bem como as avaliações psicopedagógicas e subjacentes, para criar intervenções que vão proporcionar uma melhor relação no ensino-aprendizagem, vão mensurar determinadas dificuldades, promovendo ali essa capacidade de aprender sem maiores dificuldades e trabalhando as dificuldades encontradas para reverter esse quadro. Quando nós atuamos num contexto social, nós trabalhamos com a escuta acolhedora, nós trabalhamos com a pegada bem mais humana ainda, porque a vulnerabilidade se faz presente de forma intensa, é preciso ter manejo, é preciso ter envolvimento, é preciso você gostar do que faz. Quando estamos no sistema prisional, atuando como psicólogos jurídicos, não devemos ter parcialidade, sim imparcialidade. A minha subjetividade ela nunca vai ser exclusa, mas dentro de um contexto ético-profissional ou técnico-profissional, eu devo atender esse indivíduo da melhor forma possível, sem julgar os seus feitos, sem julgar o que ocasionou, o que, a quem. Eu vou trabalhar o indivíduo com um olhar não neutro, mas com um olhar humanizado. É uma palavra que tem se dito muito, mas na prática poucos têm feito esse atendimento humanizado. Um exemplo, eu fiquei bem triste, eu estava assistindo ontem o que está acontecendo infelizmente em muitos hospitais aí de determinados municípios, tanto de grande porte quanto de pequeno porte. Pessoas em hospitais públicos indo a óbito, pessoas com parada cardíaca, pessoas com patologias diversas sem o devido atendimento. Quando eu entendo da estrutura do SUS, que eu tenho a oportunidade de imergir, fazer uma imersão dentro dessa estrutura, cuja oportunidade eu tive, nós entendemos o porquê desse amontoado todo. Eu trabalhei ali em uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo, em uma determinada instituição, em um OS, que é do SUS, no caso, que eu vi que a prioridade ela é dada de uma forma, vamos assim dizer, não muito justa. Anderson, o que é que seria justo? O justo seria exatamente a mensuração de casos de acordo com o grau de complexidade, né? Vamos lembrar lá da hierarquização, vamos lembrar lá da equidade, todos os princípios, doutrinas e diretrizes do SUS. Quando eu falo de gestão pública em saúde, eu falo de algo complexo que eu tenho notado a falta de profissionais qualificados para gerir essas unidades. E o psicólogo entra aí também nesse papel, às vezes como gestor, às vezes como apenas parte da equipe, mas corroborando para que isso não aconteça. Eu vou mudar o mundo sozinho? Não, não vou mudar o mundo sozinho, mas eu vou conseguir fazer o diferencial. Eu vou conseguir fazer diferente, porque entendendo a atenção primária à saúde, entendendo como esse indivíduo entra, entendendo que é apoio matricial, porque muitos saem da universidade
E isso para mim é assustador. As pessoas se graduam, fazem psicologia, falando pelo meu curso no caso, e não sabem os princípios e diretrizes do SUS. Elas não sabem o que é saúde pública, coletiva, elas não sabem o que é um teste randomizado, elas não sabem como fazer e produzir ciência, elas não sabem o que é articulação teórica, elas não sabem o que é uma escrita acadêmica. E tudo que diz respeito à prática do psicólogo, que na graduação se desenvolve essas competências. E isso é grave, porque além de defasar a profissão, que infelizmente não é tão valorizada pelo papel que não é entendido socialmente desse profissional da psicologia, no caso nós, é a corroboração para o fortalecimento dessa imagem distorcida do psicólogo, porque é uma formação defasada, é uma formação empobrecida, é uma formação que, na verdade, não torna o indivíduo cientista, não torna o indivíduo pesquisador, torna o indivíduo técnico prático. E a cientificidade, zero. Isso é grave, porque quando falamos de ciências, falamos em evidências. E para que haja evidências, tem que haver testagem. Para que haja testagem, alguém tem que estudar esse objeto, esse fenômeno, e seguir um método, um caminho. Lembra que eu falei anteriormente? A ideia é essa. Eu quero aqui ressaltar, para finalizar, a importância da boa formação, da formação consistente do psicólogo, da formação desse profissional que vai lidar com vidas, tanto quanto médico, enfermeiro. Eu costumo usar um termo que, claro, é do senso comum, que o psicólogo, ele trata da alma, psicologia, alma, estudo da alma, né? Logia, estudo, psique, alma. Daí a ideia da psicologia que tem se afastado em muito dessas práticas integrativas, dessas práticas do cuidado humanizado, dessas práticas de entender o sistema público, privado, como funciona, as operadoras de saúde. Mas Anderson, eu sou psicólogo, eu tenho que saber disso? Sim, porque se você souber, você vai poder cobrar. Seria similar a um psicólogo que não entende de psicofarmacologia. Ele atende o paciente dele, por exemplo, tomando fluoxetina, ele não sabe o mecanismo de ação, ele não sabe se é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina ou de noradrenalina, ele não sabe a classe do medicamento, se é de primeira linha, se é um tricíclico, enfim. E ele fica a ver navios, ele não sabe. Muitos psicólogos que se formam na neuropsicologia, para vocês terem ideia, por exemplo, eu sou neuropsicólogo. Eu aplico os testes neuropsicológicos no meu cliente. Os dados, evidentemente, serão notados. Mas o que eu vou fazer com esses dados é a maior dificuldade que os neuropsicólogos hoje têm. E os psicólogos a respeito da avaliação avaliação psicológica, corrigindo a minha fala. Emissão de laudo, pareceres, atestados. O psicólogo pode atestar e muita gente não sabe disso, mas a instituição não é obrigada a abonar, salvo exceção se estiver imputado em sua política interna. Mas o indivíduo, ele é afastado sim. O psicólogo, o neuropsicólogo principalmente, ele tem que ter uma linguagem técnico-científica muito cuidadosa na hora de emitir um laudo, porque esse laudo vai para a mão do psiquiatra. O psiquiatra, ele entende a linguagem técnico-científica. Se o psicólogo não sabe escrever esse laudo, esse parecer, se o psicólogo não sabe relatar essa hipótese diagnóstica, ressaltando todos os seus pontos de forma objetiva e específica, mas acadêmica também, ele vai ser pisoteado, ele vai ser passado para trás. Porque esse é o mundo acadêmico, esse é o mundo da medicina, é assim que funciona. E quando o psicólogo entende da psicofarmacologia, entende da necessidade de produzir pesquisa, de produzir artigo, de escrever, de estudar, de se atualizar, daí a crítica de alguns: por que você estuda tanto?
para que eu não seja mais um pisoteado no corredor de um hospital, por exemplo. Para quando eu pegar meu paciente e me dirigir até um médico, com todo respeito, falar: doutor, essa medicação aqui, esse tricíclico, não está sendo eficaz para o meu paciente, está afetando essa função. Seja planejamento, execução, enfim. Se eu estiver argumento fundamentado, embasamento científico e entender do que eu estou falando, o médico vai me respeitar. Mas se eu simplesmente disser que esse medicamento não funciona e não explicar o porquê não está sendo bom naquele momento, o cara vai virar para mim e simplesmente ele vai falar: eu sou médico e você? Gente, isso é realidade. Daí a necessidade de estudar, estudar e estudar. Ser mais um não basta. Tem que ser, em meio a muitos, diferente. Nesse dia dos psicólogos, eu desejo a você, meu amigo, minha amiga, meu colega, minha colega de profissão, muita paz, muita saúde, que a tua carreira seja repleta de sucesso, que teu consultório esteja aí sempre lotado, que a tua família seja abençoada. Eu desejo tudo de bom para vocês e que possamos fazer valer a nossa profissão, porque ela tem o seu valor, sim. Nós devemos mostrar à sociedade que o psicólogo é tão importante quanto outros profissionais da área da saúde. Um abraço a todos, obrigado aí por participarem dessa live e feliz Dia dos Psicólogos.